Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, episódio número 137 desse seu programa falando e grasnando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, do iTunes, Spotify, Deezer, ou até do Ninho dos Patos, que sempre vão juntos. Eu sou Danilo Batista, seu host aquático, gramático e aéreo, falando para vocês nessa semana, falar de mais uma vitória dos Steelers, vitória em cima do Arizona Cardinals. Esse jogo foi 23-17, semana 14, para falar comigo sobre essa partida. É óbvio que temos a presença do nosso chefe, Ricardo Rezende. Muito boa noite, Ricardo. Satisfação, pessoal, em estar aqui mais uma semana com vocês, falar sobre mais uma vitória do Pittsburgh Steelers. E já tá ficando meio repetitivo isso, mas que temporada deliciosa de se acompanhar. Temporada divertida, né não? Então, vamos lá, Danilo. Mais uma vitória para comentarmos hoje. Muito bem, os Steelers que com isso chega a uma sequência de 3 vitórias seguidas. Se você pegar os últimos 8 jogos, são 7 vitórias em 8. É um desempenho espetacular. E eu acho que a gente pode começar exatamente por isso. A gente começou uma temporada com uma tabela extremamente difícil. New England, Seattle, São Francisco, 3 derrotas seguidas, uma vitória com Cincinnati e uma derrota para Baltimore, e mesmo assim foi bem caro. Mas aí são 7 vitórias em 8 jogos e a derrota foi em circunstâncias nada convencionais. Então a tabela tá fazendo uma diferença muito grande além do nível que o Steelers está jogando? O que você acha? É uma boa pergunta, Danilo, é uma boa reflexão, mas eu tenho pra mim, sempre que vencer jogo na NFL é muito difícil. Você manter uma regularidade, tendo essa sequência que você acabou de comentar, é algo bem complicado diante de diversos cenários que você acaba enfrentando. Você perde um jogador do calibre de Stephon Tuitt, que está fazendo a temporada de All-Pro. Você perde 2 playmakers em James Conner e Juju Smith-Schuster. E mesmo assim segue vencendo. Não é por acaso, por mais que a tabela possa ser desfavorável. Tabela por tabela, eu gosto sempre de falar isso. Grande maioria dos times da NFL são medianos para baixo, se a gente for julgar força de time no coletivo, podemos dizer. Então, eu não acho que é em vão. Acho que o time conseguiu encontrar uma identidade e essa identidade tá a cara do Tomlin. Eu acho que nunca teve um Steelers nos últimos anos com tanta cara de Mike Tomlin quanto esse. Mike Tomlin, quando chegou no Steelers em 2007, o que é que ele trouxe, podemos dizer? Era um cara até então desconhecido pela NFL, procurou trazer uma filosofia meio que, você já tá tudo pronto aqui, tô com a casa pronta, eu preciso só fazer essa gestão de elenco. Fez muito bem, conseguiu ganhar um Super Bowl no ano seguinte, conseguiu juntar as peças, tomar decisões que eram fortes, como, por exemplo, cortar o Joey Porter e dar lugar ao James Harrison naquela época. E, enfim, ele teve que enfrentar decisões como essa de início e procurou superar, chegando, como falei agora há pouco, Super Bowl. Então, hoje tá do mesmo jeito, podemos dizer. Mesmo jeito não, mas semelhante. Tendo que se recuperar na temporada depois de várias adversidades e usando aquele velho e bom discurso de que é nós contra todos, semana após semana, e vamos junto. Cada jogador, next man up, cada jogador novo se destacando semana após semana. Uma hora é o James Washington, outra hora é o Deontay Johnson, é o Carrot White aparecendo com a carregada-chave, é o Dion Ken aparecendo com a recepção-chave, é um Devin Rodgers, que é um undrafted rookie, conduzindo esse ataque. Então, não acho que tem a ver com tabela. Eu acho que o Steelers criou uma identidade e vem colhendo bons frutos disso. Até porque a gente for ver, Danilo, as vitórias dos Steelers, eles apresentam sempre uma semelhança grande. É sempre a defesa fazendo uma segurada decisiva na terceira descida, alguém do ataque tirando o coelho da cartola para converter uma situação delicada, para queimar um pouco mais de relógio.
Então, eu tô gostando de como o Steelers está se desenvolvendo e eu não vou apontar a tabela nesse caso como um fator. Interessante, muitíssimo interessante do seu ponto de vista. Eu sou um cara mais simples, é que a gente pode resumir assim: se você está olhando uma abordagem macro da coisa, quando você começa a olhar a tabela de cima, ver mais grupos de jogos, é claro que o nível dos adversários faz grande diferença. Mas quando você começa a entrar em análises mais micro, você começa a olhar mais jogo a jogo, você começa a ver como foi que as partidas se desenrolaram, aí você entende que realmente é um time que está buscando as vitórias uma por uma. Tá? Você tá realmente vendo um time que está se dedicando fortemente, está realmente arrancando vitórias em algumas partidas. Algumas partidas a vitória vai ser dada para você. Foi o caso, por exemplo, de quando a gente ganhou do Indianapolis Colts. Tá? Eles deram o jogo pra gente. Aquele chute errado do Vinatieri foi que fez o Steelers vencer. Vai ter outros jogos que você vai dar pro adversário. Mas essa é a vida na NFL. Cabe a você conseguir vencer, não interessa como. Enquanto você estiver dentro da legalidade do esporte, vai lá e vence, meu filho. Se é bonito, se é feio, o que interessa é ter uma vitória no final. Principalmente quando você está em condições adversas, como o Steelers vem tendo. Você mesmo citou a perda de jogadores como o Stephon Tuitt, Big Ben Roethlisberger nem se fala mais, confusões que a gente teve de vestiário que ainda ecoam para a reputação do Steelers de fora para dentro, não necessariamente dentro dos Steelers, mas em mídia, etc. Então, depois de todo esse furacão, se ainda tá achando formas de vencer, eu tô super satisfeito com isso. É a melhor temporada de acompanhar desde que eu comecei a torcer para esse time, e já estamos perto de 10 anos, pelo menos para mim. Pra vocês eu sei que tem muito mais. É tranquilamente a temporada mais divertida de se acompanhar. Muito bem, vamos começar a falar do jogo então. A gente costuma falar de destaques dessa partida. Eu acho essencial que para esse jogo o nosso primeiro destaque seja dado para Diontae Johnson, nosso wide receiver calouro. Se você olha apenas estatísticas ofensivas, você vai achar que ele foi um jogador ok, apenas. Foram 6 passes recebidos de 8, 60 jardas e um touchdown, 16 jardas em uma jogada de corrida. Porém, Diontae Johnson teve um retorno de punt. Eu sei que no total foram 2, 87 jardas e um touchdown. Eu tô sem o dado exato de quanto foi o retorno dele. O retorno do Diontae Johnson foi 85 jardas. Foi o maior retorno para punt na história dos Steelers. Ou seja, 1 para 85, 1 para 2 jardas. Então, esse foi um momento que realmente deu gás e botou os Steelers no trilho. Grandíssima partida de Diontae Johnson. Né? E ele fazendo justamente o que a gente esperava quando viu o tape de college dele saindo de Toledo. Fazendo justamente o que a gente na época não era um dos jogadores que estava muito bem cotado no draft. E a gente ficou se questionando. Porque ele surgiu esse nome na terceira rodada, com aparentemente outros ainda disponíveis que eram um pouco mais conhecidos. Mas agora ele está mostrando todo o seu valor. Tendo essa jogada de playmaker, retornando o punt para touchdown, perfeito, impecável. E principalmente conseguindo jardas após a recepção. A gente viu ele tirando jardas onde não tinha mais, naquela meio que reversão. Foi um screen rápido de um lado, não tinha nada. Ele cruzou o campo, deu a volta ao campo, cruzou e quase anotava o touchdown. Ia ser espetacular se ele fizesse aquilo. Próximo da end zone, ele foi detido. É um playmaker. O Diontae Johnson foi selecionado com a premissa de substituir ninguém mais, ninguém menos que o inominável, que o abominável camisa 84. E óbvio que a gente não sabia que o nível não vai ser o mesmo, pelo menos por enquanto, mas as características seriam bem semelhantes e a gente finalmente está conseguindo enxergar isso. São rotas muito bem executadas, é um dos melhores route runners rookies da NFL. Em termos de separação nessa temporada, ele é um dos que mais está conseguindo. Então, uma coisa que acho que vale até o comentário aqui, já que a gente acabou tocando nesse assunto, do Mason Rudolph, fazendo só um parêntese, que a gente falava comparando com o Devlin Rodgers, é que os jogadores sempre estão livres. Então a gente vê o Diontae Johnson livre de marcação, a gente vê o James Washington livre de marcação. E o Mason Rudolph sempre estava errando o passe, o Devlin Rodgers sendo muito mais preciso. Então a gente tá vendo, o Devlin Rodgers, isso dado da NFL, é o wide receiver que mais está conseguindo separação. E a gente viu ele dando um baile, ninguém mais, ninguém menos que Patrick Peterson. Você pode falar que o Patrick Peterson pode estar mais no seu auge,
mas já foi ao Pro, enfim, é um grande jogador e ele conseguiu boas jogadas em cima do camisa 21 de Arizona. Então, tô extremamente animado com ele, bem feliz, bem satisfeito. Foi de fato a última cartada do eterno Daryl Drake, que bancou o menino, foi lá, escolheu, porque sabia do potencial dele, e a gente tá vendo isso agora. Vencemos por conta dele. Então, parabéns ao Deontay Johnson, que lidera o time em recepções para touchdown. Se brincar, acho que vale a confirmação. Lidera o time em touchdowns, inclusive, também, eu acho. Foram 4 recebidos e mais um retorno para punt. É uma excelente estatística, iremos já confirmá-la. Inclusive, Mike Tomlin hoje citou a importância que os jovens wide receivers aparecendo nesse trecho de temporada. A gente vinha nos últimos programas falando sobre James Washington, o quanto que ele vinha assumindo a responsabilidade nos Steelers, e nessa última rodada foi a vez do Deontay Johnson. Punt retornado para touchdown é algo tão inacreditável em Pittsburgh, porque antes do inominável, a pessoa que tinha retornado um touchdown foi Santonio Holmes em 2006. Isso em temporada regular. Santonio Holmes teve um retorno para punt de touchdown no punt contra o Chargers no Divisional Playoffs de 2008. Em temporada regular foi Santonio Holmes em 2006. Olha o tempo, inacreditável. Nessa temporada, quem lidera os Steelers em touchdowns, correndo ou recebendo, é James Conner, com 6, Deontay Johnson tem 4. Mas touchdowns recebidos é o próprio Johnson com 4, seguido por Vance McDonald, Juju e James Washington com 3 cada um. Realmente uma temporada muito boa do Calouro. Calouros costumavam demorar para aparecer no jogo de Pittsburgh, mas a situação pediu que eles começassem a aparecer cada vez mais cedo e cada vez melhor, assumissem cada vez mais responsabilidade, porque não dava para esperar. Se você tivesse que esperar Deontay Johnson como um calouro só para o ano que vem, quem é que ia estar jogando nesse ano, né, cara? A gente ia ter que ver muito fundo de roster, muito jogador mais experiente. Se a experiência do Dalton Moncrief tivesse dado certo, talvez ele tivesse não aparecido e tivesse que esperar mais. Outro destaque essencial para essa partida vem da ala dos eternos aqui da nossa defesa. TJ Watt teve mais um jogaço, tá? Jogaço, com aquela interceptação dentro da red zone, fazendo o que a gente acha que ele não devia estar fazendo com tanta frequência, que era voltar em cobertura. Teve uma jogada, ele voltou em cobertura, conseguiu uma interceptação essencial para a nossa vitória. Tá? Só não teve nenhum sack, o que quebrou uma sequência que ele vinha tendo, mas decidiu o jogo, e isso é o que você espera de um candidato a jogador defensivo do ano. Esse foi o caso de TJ Watt. Eu não acho que exista nem discussão hoje envolvendo isso. O TJ Watt tem que ser o Defensive Player of the Year pelo que ele está fazendo nessa temporada. Literalmente fazendo chover. É o jogador da NFL com mais turnovers. E eu boto o jogador da NFL com mais turnovers com um asterisco bem grande. Porque ele tem interceptações, ele tem fumbles forçados e ele tem fumbles recuperados. A NFL pontua bastante fumbles recuperados, mas a gente sabe que eventualmente isso pode vir a ser muito o acaso, enfim. Mas é algo que a NFL mostra bastante relevância quando está levando suas estatísticas. Então, se for contando com isso, TJ Watt é o líder da NFL em turnovers. Como você bem falou, Danilo, a interceptação dele na end zone, foi algo crucial. Eu estava extremamente revoltado porque pela imagem da câmera mesmo do jogo, você não via muito o fundo do campo nem o lado direito. Então você via só um vão que claramente o Kyle Murray poderia ter corrido para a endzone, pela mesma percepção do que estava vendo pela televisão, com certa facilidade, porque não tinha ninguém dos Steelers por perto. O TJ Watt na hora, cadê o TJ Watt desse lado? TJ Watt tá pra estar dando pressão nele, não é pra estar caindo na cobertura. Porque isso foi o que a gente comentou na semana passada, que muito sucesso do que o TJ Watt e o Bud Britton tendo é porque estão fazendo o que os caras sabem fazer. Entrando num pass rush, indo pra cima do quarterback, não recuando toda hora pra cobertura. E esse foi um raro lance que ele veio a cair, eu já tava revoltadíssimo com isso. Quando você menos espera, tá lá a interceptação do TJ Watt. Foi engraçado que depois do jogo,
O TJ Watt ele fez um comentário que ele sabia que o Kyle Murray não ia correr. Ele estudou e sabia que o Kyle Murray ia lançar aquela bola. Ele não ia correr para endzone, por isso que ele ficou só esperando esse passe vir. E foi algo assim, bem instantâneo mesmo. Você vê, na hora que o Kyle Murray lançou, o TJ Watt se antecipou, fez a interceptação razoavelmente até fácil. E pela comemoração que ele teve com o Tomlin, ele foi direto pro Tomlin, uma cena bastante bonita, eles dois se abraçando e tudo mais. O TJ Watt foi pra cima do Tomlin. Eu imagino, isso não sei se vai ser divulgado, pode ser que o TJ Watt venha fazer alguma entrevista ao longo da semana e comente isso, mas que o Tomlin que pediu para ele recuar. Isso lembra a história do Super Bowl 43, porque o Troy Polamalu disse que na noite anterior ao jogo, no último encontro do Mike Tomlin com os jogadores, Mike Tomlin comentou que alguém ia interceptar o passe do Kurt Warner na endzone se fizesse tal coisa. O James Harrison interceptou e voltou para casa. Então sabe-se lá se o Mike Tomlin realmente não estava prevendo que a possibilidade disso acontecer e por isso já recuou o TJ Watt um pouco nesse lance. Pode ser que a gente nunca saiba, mas acho que é uma lembrança válida pra gente comentar. E TJ Watt se transformando no que a gente queria, um playmaker. Não tem nem discutido, Danilo, é o Defensive Player of the Year. Qualquer coisa diferente disso vai ser um absurdo. Eu também tô com você, cara. Não voto em outra pessoa. Não tenho como votar em uma pessoa diferente pra isso. Seu companheiro nessa partida, Bud Dupree, teve um sack também, o que torna os Steelers o time número 1 em sacks em toda essa liga. Já são 48, se a minha memória não me falha, o que mostra o alto nível que essa defesa está jogando, além dos sacks, além do sack que o Bud Dupree teve. Deixa eu só conferir aqui, teve mais um de Mark Barron, mais um de Vince Williams, mais um de Cam Hayward, 4 sacks, QB hits, um para cada um desses jogadores que eu citei, mais TJ, mais Tyson Alualo. Você teve uma interceptação para fechar o jogo de Joe Hayden. A gente falou um pouco negativamente de Joe Hayden ao longo dessa temporada e ele já está com 2 interceptações em 3 jogos. É um número fantástico. Então, novamente, a nossa defesa tem... Na verdade, ele está em 3 interceptações em 2 jogos. Eu misturei os números. Então, a nossa defesa continua sendo o ponto-chave dessa equipe. As jogadas continuam vindo deles. Excelente. Parece que esse time 2019 achou a sua identidade. E o que Bud Dupree fez é algo que não precisa nem ser um ano atrás. Contra o Seahawks, por exemplo, quem não ficou nervoso com o Bud Dupree perdendo o contain na conversão decisiva do Russell Wilson no final da partida? Todo mundo ficou extremamente nervoso naquele momento, já era o fim da carreira do Bud Dupree em Pittsburgh. Ninguém aguentava mais ver aquilo. E contra o Cardinals, a gente viu o Bud Dupree lendo muito bem o jogador, o Kyle Murray, para não deixar ele correr, enfim, lendo muito bem as jogadas, tendo sec, tendo 2 tackles for loss, a todo momento atrás da linha de scrimmage. Então, que evolução teve o Bud Dupree em 2019? Acho que é óbvio isso, mas o Bud Dupree, acho que nessa sequência de 7 jogos, evoluiu mais do que os anos anteriores dele em Pittsburgh, sem sombra de dúvida. Não tem a menor dúvida disso. Tá jogando a barbaridade. E os Steelers que se virem. Os Steelers que lute para renovar com o Bud Dupree ano que vem. Lute, mas vai ter que renovar. Você não pode abrir mão do jogador como o Bud Dupree. Assim, posição premium. Tem posição na NFL que você não pode abrir mão. Outside linebacker é uma delas. Exatamente. Quando você acha o seu, mesmo que você tenha perspectiva de pagar 2 outside linebackers, você vai ter que pagar, bicho. Ou você acha um outro imediatamente, ou você vai ter que pagar o que você tem, e achar o outro a gente sabe o quão difícil é, né? É pelo Steelers. O Steelers teve a dupla James Harrison e Lamar Woodley no início da década, entre o final da década passada e o início da década, e olha o tempo que a gente levou basicamente para encontrar outra dupla consistente. Agora, 2019. É difícil. A posição premium na NFL para você encontrar não é algo plug and play, não. Então, você encontra um, você tem outra alternativa, você tem que pagar. Vai deixar algum buraco do time desprotegido, com certeza, mas é o que o Danilo e os amigos do 10 Jardas comentam também. Tem posição que você encontra na fila do Walmart. E aí você tem que usar desse tipo mesmo. Isso.
Você tem que usar. Isso. Outside linebacker você não encontra na fila do Walmart. Outside linebacker você não encontra na fila do Walmart. Um jogador feito Micah Fitzpatrick você não encontra na fila do Walmart. Quarterback não precisa nem falar, acho que é o mais óbvio que tem. São posições que você não tem escolha. Você tem que abrir mão de alguém para poder abrir a carteira, dar um cheque em branco e manter o jogador na sua franquia. Muito bem, falamos de Deontay Johnson, TJ Watt, Hayden e da nossa defesa como um todo. Acho que mais um destaque que a gente precisa passar é o pato Devlin Hodges, porque entrar numa fria como ele entrou, ele é o nosso quarterback número 4, basicamente, nessa temporada. Pro ouvinte que não tá entendendo qual é a conta, Big Ben é, claro, o número 1, Mason Rudolph era o número 2, Joshua Dobbs era o número 3, mas foi trocado, Devlin Hodges é o número 4, não interessa o que as pessoas digam pra você, ele é o quarterback número 4. Mas aí ele assume o jogo porque o 2 não tá dando certo, é um quarterback não draftado, tá? Um calouro não draftado, e aí o cara me completa 84,2% dos passes, ótimo, significa que cuidou bastante da bola, mesmo que tenha sido para só 152 jardas, mas passou 152 jardas, um touchdown, você começa a ver um jogador que não faz besteira, que na hora em que é requisitado, entrega o suficiente e deixa os outros jogarem por ele. Você tá ali numa posição de aprendiz ainda, deixa os outros jogarem pra você. É isso que Devlin Hodges está fazendo. A gente volta para o comentário do Mike Tomlin, por que ele é o titular, porque ele não tá matando o time. Devlin Hodges precisa ser, de certa forma, exaltado nesses comentários dos jogos. Com toda certeza desse mundo, Danilo, o que o Devlin Hodges tá fazendo é algo... Você vê como o mundo da NFL é engraçado. Você vê de um lado o Kyle Murray, escolha de primeira rodada. Tem até um gráfico muito engraçado que a CBS mostrou na hora, que o contrato bônus do Kyle Murray foi $24 milhões e o do Devlin Rodgers $1.000. Você vem no programa extremamente badalado, um programa que nos últimos anos com o Lincoln Riley tá ganhando Heisman atrás de Heisman com seus quarterbacks, Baker Mayfield, o Kyle Murray, esse ano tem o Jalen Hurts, que já é finalista do Heisman. E você vê o Devlin Rodgers chegando de Stanford, que ninguém conhecia, não foi convidado para Combine, não foi nada. Entra como no Rookie Minicamp, como convidado do Steelers, só para compor elenco mesmo. Quem vai pro Rookie Minicamp é para compor elenco. É tipo, a gente não vai botar os meninos, Dobbs e Rudolph, para lançar a bola para essa galera daí. Vamos chamar alguém aí. Quem tem? Tem esse cara aí, então vem, traz ele para ele lançar umas bolinhas aqui. E aí consegue entrar no time. Enfim, essa história do Rodgers é muito engraçada. E é aí que você precisa exaltar mais ainda. E como ele bota os seus companheiros em posição de executar jogadas. Você vê aquele passe pro Dion Kane na terceira descida decisiva. Ele sabe que o Dion Kane é um troglodita no estilo Martavis Bryant. E o Byron Murphy não é um dos cornerbacks mais altos. Então ele manda uma bola alta, que é 50% na teoria, mas o Dion Kane tem total vantagem por conta da altura, por estatura física. E fácil, Dion Kane faz a recepção, desce com a bola, first down do Steelers. É isso. Acho que não tem jogada que represente mais o Devlin Rodgers do que essa pro Dion Kane em botar seus companheiros em posição de desenvolver boas jogadas. Eu queria falar do Devlin Rodgers ainda, mas eu quero fazer um destaque porque a gente mete muito pau nele, nessa pessoa, mas como treinador de quarterback, ele é bom. O Randy Fichtner, ele tá conseguindo desenvolver muito bem a presença de pocket do Devlin Rodgers. O primeiro jogo do Bengals, assim que ele entrou, quem não viu o Devlin Rodgers correndo para trás? Parecia, como a gente gosta, parecia até Madden aquilo, ele correndo para trás para escapar do sec. E, obviamente, acabaram perdendo jardas. Contra o Browns foi do mesmo jeito. Mas a gente já tá vendo a evolução dele subindo no pocket, não descendo, não correndo para trás. Ele sobe no pocket. Isso aí é mão do treinador chamando a atenção. Isso foi o que matou o Mason Rudolph, que a presença do pocket do Mason Rudolph estava nula. E o Rodgers está conseguindo manter muito bem essa estatura. Ele consegue sair do pocket com mais objetividade. Ele olha, não tem para lançar, corre com a bola. Não morre com a bola, não morre agarrado com a bola. Ele corre, ele vai, consegue 3, 4, 5 jardas que seja, consegue um avanço. Então isso é mão do Randy Fichtner, que a gente já comentou, na parte tática é uma merda, uma porcaria, mas
Na parte técnica, pelo menos ele é um bom QB coach. Então, eu queria dar crédito ao Randy Fichtner pelo sucesso do Devin Rodgers nessas últimas duas partidas, nessas últimas duas vitórias. Ou seja, mais um caso de um coordenador, nem coordenador, né? Aliás, de um coordenador que foi escolhido cedo demais, não conseguiu adaptar a posição, mas como um position coach, tá tranquilíssimo, poderia ter continuado de boa, né? Porque a gente viu o desempenho do próprio Fichtner agora treinando quarterbacks e do nosso coordenador defensivo treinando outside linebackers, que é a especialidade dele. Então, os caras estão só no lugar errado, não significa que eles sejam horríveis. Aconteceu, como você lembrou no episódio passado, com o Mike Munchak. É um primoroso treinador de linha ofensiva, não deu certo como head coach. Muito bem, a minha lista de destaques ofensivos para por aqui. Se você não tiver mais nenhum, a gente parte para os negativos. Eu falei de ofensivos, na verdade, eu quis dizer positivos. Eu tenho mais um jogador a citar, que ele vem ganhando seu espaço semana após semana, que é o Garrett White. Garrett White tá com 6.7 jardas por tentativa de corrida. Eu ainda acho que ele pode ser mais bem utilizado, sobretudo no espaço. Acho que dá pra gente criar mais oportunidades com ele em screens e tudo mais, algo que a gente insistia bastante por muito tempo. Hoje a gente não tá vendo mais muito isso. Mas acho que é algo pra gente voltar. Ou, eventualmente, em Wildcat, usando a velocidade dele, cruzando ele, o Deontay Johnson, coisa do tipo. Porque o Garrett White no espaço é algo absurdo, ele é muito rápido. Ele tem uma explosão que a gente não... Muitos anos que a gente não vê um running back do Steelers. Muitos anos. Se a gente já viu algum. Teve uma tentativa falhada com o Dre Archer alguns anos atrás. E a gente tá vendo o White para ser esse change of pace, para dar mais velocidade para a unidade. Eu queria ver ele mais envolvido no gameplay ofensivo. Ele tá pedindo espaço, eu acho que ele vai contribuir bastante. Acho que a gente tá usando ele em situações estratégicas, está sendo bem utilizado, mas em eventuais screens, você vê os times ocupam muito o box do Steelers, então foi eventual blitz, faz uma alteração, chama o screen com o White, coisa desse tipo, entendeu? Acho que a gente tem que citar ele e eu tô sentindo que vamos ter um grande jogo do Garrett White no Sunday Night Football. Deixa minha bold prediction aqui. Pois é, olha só. Para esse jogo, Garrett White teve 13% dos snaps de ataque, enquanto o Benny Snell teve 40%. Isso é 24-8. Mas em tentativa de corrida, foram 5 tentativas para o White, 41 jardas. Benny Snell teve 16 tentativas, as mesmas 41 jardas. Então, realmente, podia dar uma melhorada no tipo de uso que você tem para um jogador como Garrett White. Mas, se o Steelers está acomodando ele dentro do playbook, isso é o que a gente vai esperar para ver nas próximas partidas. Acho que um destaque negativo, passando para esse lado do jogo, que foi bem, bem grande, colocou o jogo em risco, é claro que é Jordan Berry e seu fake punt bizarríssimo. Diz a história que a jogada era um fake punt, mas foi cancelada a chamada, e ele não entendeu que havia sido cancelada a chamada, ninguém estava em modo pronto para um fake punt, e mesmo assim, quando o tackle tá vindo, ele joga a bola pra frente. Só que ele joga, tipo, 1 jarda pra frente. E a bola fica lá. Até que um jogador do Steelers chegou a pular sobre a bola. Acho que foi Trey Edmonds. Mas a bola foi roubada e recuperada pelo Cardinals. Displicência absoluta, né? Nessa hora que a gente vê quem é um jogador inteligente e quem é um jogador burro. Se você tá na dúvida do que tá sendo chamado, tá na dúvida, você não sabe o que tá acontecendo em campo, o punt chuta a bola, se livra. É muito mais fácil não dar merda nisso. Se tá na dúvida, se é 50-50, você vai pra opção conservadora, obviamente. Ninguém ia arrancar a cabeça do Jordan Berry por conta disso. Vai arrancar pelo que ele fez. O Tony ele comentou após o jogo que foi a chamada dele. Ele identificou que naquele momento era pertinente fazer isso. E quando você for ver o gameplay, o filme do jogo, tem um certo sentido, porque o Cardinals estava com 2 retornadores nesse momento, ou seja, estava com menos um jogador no box. E um gunner do Cardinals, geralmente são 2 gunners, só tem um gunner. Então a corrida seria justamente para esse lado, porque a vantagem de bloquear seria obviamente dos jogadores do Steelers. Seria o quê? 8-5, podemos dizer. Então a leitura de jogo naquele momento é que
possivelmente conseguiriam um first down bem fácil. Mas o Tony até falou que foi mérito do jogador do Cardinals e tudo mais, que identificaram muito bem o fake, enfim. Não gosto, por mais que a chamada era favorável, eu não gosto de ver isso, de ter esse tipo de coisa no meio do jogo. Sim, você tá com uma liderança confortável, sua defesa tá muito bem, se livra da bola, manda a bola pra fora, manda a bola longe. É a coisa óbvia a fazer, sem invenção de fake punt. Sei que você tá jogando no limite, mas nessa temporada que tá muito na reta ainda. Né? Você ainda tem mais 3 jogos, vai, e você tava com a vantagem no placar naquele momento também, sem necessidade de fazer isso. Então, fica o ponto negativo pro Barry, pro Tony, dependendo da leitura que ele teve, decisão ruim do Tony e, obviamente, sempre do Dennis Smith. Pois é, mas, de certa forma, esse é o meu único destaque negativo desse jogo. A não ser que você tenha algum, porque eu não tenho mais nenhum. Tenho. Apesar do retorno para touchdown do Deontay Johnson, foi maravilhoso. O special team do Steelers mostra que é um dos piores da liga. Então você vê um fake punt do Cardinals com o Chase Edmonds correndo, o Can Kelly perdendo um tackle completamente ridículo. O tackle perdido pelo Can Kelly era algo tipo o tackle básico que qualquer jogador de defesa profissional precisa fazer, e o Can Kelly caçou borboleta no lance. Eu não sei o que ele estava querendo fazer. Então eu vou deixar o destaque negativo por tudo que a gente viu no Special Teams, por conta do Jordan Berry e por conta desse fake punt. Mas em outros termos de destaque negativo, se for citar, talvez vai só uma menção desonrosa, vai. Que é um coitado. É o coitado do Terrell Edmonds. O touchdown do Cardinals foi, sabe-se lá o que ele tentou fazer. Eu digo menção desonrosa porque eu entendo. Eu gosto da tentativa dele interceptar a bola. É que ele é ruim, ele não é um bom jogador. Ele é aquele jogador de terceira rodada que a gente sabia que ia ser jogador de terceira rodada, não jogador de primeira rodada como ele foi escolhido, entendeu? Então, coitado do Terrell Edmonds, né? Foi criada a expectativa toda em cima dele por ser uma escolha de primeira rodada, quando até ele sabe que não é um jogador desse quilate. Então, fica quando aquele touchdown do David Johnson, mas eu não vou julgar a decisão dele em interceptar a bola. Eu acho que ele arriscou. Eu vou apoiar sempre qualquer decisão que seja para arriscar com consciência, entre aspas, bem grande, para fazer uma jogada, como foi o caso do Terrell Edmonds, e que acabou não dando certo e levou o touchdown. Paciência. Talvez se ele fosse espalmar a bola, seria do mesmo jeito. Ele não ia conseguir chegar, talvez. Então, foi lá, tentou interceptar, não deu certo. Paciência. Segue o jogo e ganha esse espaço aqui nessa missão desonrosa. Você tem relatos da coletiva do nosso glorioso treinador Mike Tomlin, Ricardo? Tony, ele se mostrou bem otimista com relação à volta do Juju e do James Conner no domingo contra o Bills. Essencial. Ele foi questionado o quanto eles precisam de Juju e de Conner e ele falou a lot. Ele precisa muito deles em campo. Pode não ser a percepção, mas obviamente 2 skill positions que vai subir o nível da equipe você não vai descartar nunca. Então acho que a gente pode ficar um pouco otimista pelas declarações do Tomlin de que eles vão voltar para domingo. O Tomlin, ele não é muito de fazer isso, mas ele convocou a torcida para o Heinz Field, chamou mesmo, disse que quer ver o estádio caindo em cima da cabeça do Josh Allen, em cima da cabeça do Bills. É o último jogo do Steelers no Heinz Field dessa temporada, em 2019. Depois são 2 jogos fora de casa contra Jets e Ravens, respectivamente. Então ele quer se despedir do Heinz Field com estilo e vai ser um jogo, como a gente já sabe, gigantesco. Outro ponto curioso do Tony, o Zach Banner ficou brincando no Twitter depois, foi que o Tony foi questionado se o Banner não tem atleticismo para ser o fullback dos Steelers e o Tony só falou não. E aí o Banner no Twitter falou que ele quer apostar uma corrida com o Mike Tony para ver quem é que vai vencer, para mostrar quem é o atlético. Brincando, essa figura folclórica do Steelers que virou o Zach Banner. O Tony, ele falou do Garrett White também, disse que ele tá pegando as coisas muito rápido e que isso pode ser um bom início pra gente estar vendo como a gente deseja vê-lo com mais snaps em campo. E completar, de uma geral, foi isso. Mais Danilo do Tony, sim, lesões, o Vince McDonald tá no protocolo de concussão, então vai ser acompanhado ao longo da semana. O Jalen Samuels está com lesão na virilha, também será acompanhado
ao longo da semana, ver sua disponibilidade para domingo. E é isso. Foi isso que tivemos do Coach of the Year hoje. Maravilha, eu imagino que também teve a tradicional sessão de elogios ao quarterback adversário que o fazem tornar a elite, independente de quem seja, né? Muito bem, então. Nosso próximo bloco é de perguntas da audiência. Vocês, mais uma vez, seguem lotando a caixa do Black Yellow Brasil. Toda semana a gente pede para vocês compareceram. Duas perguntas a gente acabou já respondendo, algumas perguntas, aliás, a gente acabou já respondendo durante o nosso episódio. O Rafa Formolo perguntou se Kerrith White não devia receber mais snaps, já foi respondido. Quais as nossas chances sem Conner, sem Juju? Bom, o time até aqui tá respondendo, né? É melhor tê-los pro próximo jogo contra o Bills, porque é um dos jogos difíceis da nossa tabela. O que é que você acha das nossas chances sem eles? Next man up. Vai ter que seguir alguém subindo. Uma semana de James Washington, uma semana de Deontay Johnson. Mas uma hora isso pode não dar certo, como a gente já cansou de ver pelo lado dos Steelers. E uma vez que você tiver um jogador do quilate de Juju Smith-Schuster recebendo passes, você tem que abusá-lo, você tem que usá-lo mesmo. Então, eu sei que a gente ama história. Eu gosto também. Não vou julgar isso. Mas a gente é apaixonado por história de rookies que sobe. Está cheio disso esse ano. Mas tem uma hora que a gente precisa de um grande jogador. Esse grande jogador, pelo menos hoje no elenco, o cara que tá há mais tempo e tudo mais, que já mostrou ter essa capacidade, é o Juju recebendo, é o James Conner correndo, por mais que alguém não possa concordar com isso. Eles são os dois caras, o wide receiver e o running back desse time. Então você agarra os dois de braços abertos, eles voltando, independente do momento que estão vivendo Johnson, Washington e companhia. Isso. Outras perguntas que a gente já respondeu do nosso programa. O João Vitor de Lima pergunta como é que a gente vê a temporada do Deontay Johnson. A gente já comentou sobre isso. Leonardo Badalotti, a temporada de Terrell Edmonds, se ele evoluiu desde o ano passado. Eu particularmente não vejo grandes coisas, mas a gente já falou de Terrell Edmonds nesse programa. O Edmonds está no limite. Eu não sei que curva o Edmonds ainda vai ter para evolução. Eu não sei. Ele não tá comprometendo, não tá, vai. A gente já viu gente muito pior lá atrás comprometendo mesmo. O Edmonds ele não tá comprometendo. Mas também tá longe de ser o que foi projetado, as expectativas quando ele foi escolhido na primeira rodada do draft do ano passado. Eu acho que se o Edmonds vai ser um safety, vai fazer dupla com o Micah Fitzpatrick, que a gente não vai se preocupar com a posição para o ano que vem, também não vai esperar muita coisa dele, não. Ele vai subir eventualmente no box, fazer alguns tackles como ele fez, tackle for us no domingo. Vai ter jogadinha assim que ele vai identificar muito bem a jogada, vai fazer um tackle certeiro, enfim, vai. E assim vai levando a carreira dele em Pittsburgh. Não vou esperar muita mais coisa do que isso do Terrell Edmonds. Perfeito. Alexandre Dinés, a nossa opinião sobre a temporada de Steven Nelson. Várias pessoas criticaram, ele se acusa como um dos críticos, eu me acuso como um dos críticos, mas já foi uma das melhores contratações de free agent feita pelo nosso front office? Com toda certeza desse mundo, o Steven Nelson, só não sei porque ele não está sendo muito citado. Obviamente ele não está tendo interceptações, mas isso não quer dizer que é algo ruim necessariamente, que simplesmente não lançam a bola na direção dele, porque ele está sempre na marcação do cornerback. Eu fiquei muito receoso na época da contratação do Nelson, mas foi algo muito acertado. O Nelson tá jogando uma barbaridade, não é só na cobertura, nos tackles, apoio no jogo corrido. Ele tá muito bom. O Steelers é um dos poucos times que tem dois cornerbacks e são muito bons contra o jogo terrestre. Tanto o Joe Hayden de um lado quanto o Steven Nelson do outro. Tô de parabéns. Temporada impecável do Nelson. Deveria estar sendo falado mais. É temporada assim de Pro Bowler mesmo. Só que a gente sabe que preferem ter o Marcus Peters da vida, que é queimado, porém consegue uma interceptação no jogo e aí todo mundo já eleva o ego dele lá para cima, do que ter o Steven Nelson, que não compromete, porque ninguém lança a bola na direção dele, que ele tá fazendo um trabalho excepcional. Mas é isso que a NFL gosta, né? Gustavo Torres, Duck Hodges e a nossa defesa podem nos fazer pensar em algo maior do que só uma aparição nos playoffs? É uma pergunta que vem sendo bem repetida até. Você acha que esse time é capaz de uma vitória nos playoffs? Claro, dependendo do adversário? Sim. Acho...
É uma temporada tão maluca do Steelers que é loucura você falar isso. Devlin Rodgers ganhando jogo de playoffs. Eu acho possível, sim, isso acontecer. Eu não acho que a AFC ela esteja muito nivelada por cima. E quando eu digo nivelada por cima, é ter, talvez, assim, digo, tem o Ravens, que tá um time bastante dominante, mas a partir do momento que você vê os Steelers e Ravens, você sabe que não importa o momento. É jogo sempre muito próximo um do outro. Então, eu digo que os Steelers talvez consigam bater de frente com o Baltimore, mais difícil que vai ser por esse fator. Jogar na divisão, os times se conhecem, Tolin Harbaugh já se enfrentam há mais de 10 anos, um já sabe como é que o outro pensa. Isso pode ser muito bem usado ao nosso favor. A gente vê um Chiefs que tá começando a crescer, aí sim, eu tenho muito medo do Chiefs, morro de medo do Chiefs, crescendo. Patriots tá meio... tá baleado, mas você nunca pode descartar. Você vê o Texas... Jamais. Você vê um Texas, que eu vejo os Steelers vencendo do Texas nos playoffs, particularmente. Eu acho que os Steelers têm total capacidade de vencer Houston. Pronto, Ricardo, deixa eu já emendar com a pergunta do Matheus aqui. Ele não acredita em muito sucesso nos playoffs, mas já que a gente está meio controlando o nosso destino, ele já olha para confrontos e quem a gente preferiria, Titans, Texans ou Chiefs. Titans, Texas ou Chiefs, Texas, de longe. Prefiro o Texas. O Steelers está fazendo um trabalho excepcional anulando o principal jogador adversário. Então o Steelers acho que consegue anular o DeAndre Hopkins no jogo, no matchup. Tá conseguindo conter quarterbacks com habilidade de jogo terrestre no Scramble, de Sean Watson. E o Texas não tem um jogo terrestre dos melhores do mundo com o Carlos Hyde no backfield. Não tem um tie-end também fora de série, como já machucou os Steelers em outros anos. E não tem um técnico também fora de série, o Bill O'Brien, na sideline. Então, eu acho que entre esses, com certeza o Texas seria o time mais favorável para o Steelers se enfrentar nos playoffs e sair com a vitória. Mas eu particularmente prefiro o Titans, apesar de ser o time mais quente nesse momento. Steelers e Titans são os dois times quentes da conferência, tirando, claro, o Ravens, que basicamente não perde. Mas não sei, cara, o Titans ainda tem aquela interrogação, aquele time que você olha e tá, aqui talvez eu possa me criar. Derrick Henry jogando do Thanksgiving pra frente é um monstro. É uma bola de destruição humana. Assim, ninguém consegue segurar o cara. Mas se você me perguntar, eu prefiro tentar minha sorte contra Ryan Tannehill a tentar contra Deshaun Watson. Principalmente sabendo que Deshaun Watson tem como parceiro de Andrew Hopkins. É justamente olhando janeiro como os times jogam. Eu vejo o Titans andando em janeiro, conseguindo repetir um bom desempenho, essa boa sequência, levando para janeiro. Eu vejo o Steelers levando o bom momento também para janeiro. Eu não vejo o Texas levando momento algum para janeiro. Não consigo identificar isso. Eu vendo o Red Zone no domingo contra o Broncos, pelo amor de Deus, foi algo vergonhoso o que estava acontecendo em Houston. É de time que você consegue vencer, que eu enxergo uma vitória. Eu acho que a gente puxa na história, Danilo, times que chegaram com a seed 5, com a seed 6 da NFL no passado recente, e a gente vê certo sucesso andando nos playoffs, muito por conta do momento que a equipe traz, muito porque vem embalado geralmente no fim de temporada. Então a gente vê o Giants foi campeão desse jeito, vê o Steelers também lá em 2005 foi campeão desse jeito. Então eu gosto desses times que chegam um pouco embalados. Obviamente, de embalado não é um Bills da vida como alguns anos atrás foi, que precisa de uma série de resultados para chegar. Enfim, não estava um time tão embalado assim. Mas o Titans não é um time que eu definitivamente não gostaria de enfrentar em janeiro. Prefiro pegar o Texas. Prefiro pegar a Hopkins mesmo. Acho que o Mike Vrabel tá tendo uma pegada muito Mike Tomlin. Eu não gosto disso.
Porque o Michael tá querendo. A gente sabe como isso funciona. Ninguém olha o Titans, tá todo mundo nem aí pro Titans. O Titans tá vencendo jogo atrás de jogo, marcando mais de 40 pontos, batendo em todo mundo. E aí ninguém fala do Titans. O Titans tá lá, quietinho. Não tá na zona de playoff, então pra que falar do Titans, entendeu? Então o Titans agora pode ter a chance de cometer o crime. Muito bem. Então não é o time que eu gostaria de enfrentar em janeiro. Perfeito, essas foram as perguntas da nossa audiência. Vamos encaminhando aqui o nosso programa falando sobre o próximo jogo. Lembrar para vocês que esse jogo foi trocado de horário, agora Bills em Steelers, Buffalo em Pittsburgh, é um Sunday Night Football. Então você vai ver esse jogo pela ESPN começando às 10h20 da noite. Você muito provavelmente vai ficar sem dormir, porque vai ser um jogo apertado. Tá? É o que o Steelers vem fazendo, é o que o Bills vem fazendo também nessa temporada. E tem umas curiosidades para esse jogo. É a primeira vez desde 1920 e tantos, acho que 27, que 3 irmãos estarão fazendo parte dos elencos ativos de 2 equipes em partidas da NFL. Nesse caso, o Steelers tem Terrell Edmunds e Trey Edmunds, e o Bills tem... Ah, meu Deus, também é com T. Eu esqueci o nome do linebacker. Tremaine Edmunds. Tremaine, exato. Tremaine, Terrell e Trey, os 3 irmãos Edmunds, estarão ativos para esse jogo. É a primeira vez que isso acontece depois de muito tempo. Tem mais coincidências. Kerrith White Jr. e Devin Singletary, os running backs de Steelers e Bills, respectivamente, eram colegas em Florida Atlantic. E tem a incrível, essa pra mim é a melhor de todas, a incrível coincidência que Mike Tomlin e Sean McDermott eram companheiros em William e Mary na época que eles faziam universidade. Grande William Mary. E Zé Botar também citar mais um. O Dan Quinn também. O Dan Quinn também. Peraí, Dan Quinn também tava naquela geração? Também era. Dan Quinn também. 3 head coaches da NFL. Classe maravilhosa. 3 head coaches atualmente da NFL ali. Agora eu preciso conversar. O Dan Quinn, ele tava já como assistente técnico, se era jogador. Tony e o Sean eram jogadores. Eu realmente preciso lembrar se o Dan Quinn era jogador. Eu acho que o Dan Quinn fazia parte da comissão técnica. Olha só, rapaz, isso não deve ser difícil de descobrir, não. A gente pode até dar uma enrolada aqui, dar uma atrapalhada em germano e pesquisar essa informação neste momento. O Dan Quinn era técnico de linha defensiva de William Mary. Olha só, rapaz. Parabéns. Em 1994. Parabéns. Mike Tomlin era wide receiver. Isso, Mike Tomlin era wide receiver. Mary. E o que é que era nosso glorioso Sean McDermott? Se não me engano, ele era safety. Ele era safety, ele foi um All-Conference Safety por William Mary, mas ele ganhou o título só em 97. Acho que ele era calouro em 94. Sim, então 94... Mas enfim, estavam todos... 3 head coaches da NFL. A gloriosíssima classe de 94 de William e Mary está muito bem representada na NFL. Steelers e Bills fazem o Sunday Night Football. O que é que você espera com o matchup desse jogo, Ricardo? Eu quero ver 2 matchups. Já que eu não tenho o Germano hoje aqui e alguma outra pessoa na mesa. Então eu quero trazer 2. O primeiro, o Josh Allen é um jogador extremamente divertido de se ver jogando. Não acho que o Josh Allen está tão mal como muita gente julgou que ele seria. Você pode falar seguramente, eu pelo menos falo isso com muita segurança, que o Josh Allen e o Lamar Jackson são os 2 melhores quarterbacks da classe 2018, pelo menos em 2019. Você pode falar isso com segurança. Até aqui, sim. Mas eu quero... O Josh Allen contra o Ravens, quando ele estava sob pressão... Putz, ele acertava absolutamente nada. Mostrou que os problemas de sempre dele. Passe impreciso, passe muito longo. Tinha várias vezes que o John Brown tinha uma vantagem para receber a bola e ele não acertava o John Brown. Então, os Steelers, a gente viu que os Steelers é líder em sacks da NFL e a grande maioria dos sacks dos Steelers foi no Heinz Field. Os Steelers transformam o Heinz Field no inferno pro quarterback. E eu quero ver o Josh Allen, matchup Josh Allen contra o Heinz Field. Acho que pode ser um jogo de separação
dele, pra mostrar, porra, Josh Allen realmente pode ser o cara do Bills. Se ele perder, ele vai deixar de ser o cara? Não, óbvio que não. Mas se ele vencer, o estoque dele vai lá pro alto. É aí que o Bills vai falar, porra, finalmente a gente trocou pelo cara certo, a gente subiu no draft pelo cara certo. Que venceu um jogo grande contra o Steelers no Heinz Field de horário nobre. Então eu quero ver esse matchup, como é que o Josh Allen vai responder a esse palco grande. Eu sei que ele pegou um palco grande no Ação de Graças contra o Cowboys, mas, por favor, não tem comparação. Pra mim, não tem comparação hoje Dallas Cowboys com Pittsburgh Steelers. Não tem. Então, acho que vai ser um baita teste pra ele. E, inevitavelmente, a gente vê o duelo entre a boa defesa do Bills contra o nosso ataque comandado pelo Pato e a gangue de Rooks. Então, defesa comandada por Troy Davis White, Jordan Poyer, enfim, são bons jogadores que tem a defesa do Bills. Ela coletivamente é bem efetiva, ela consegue botar o ataque em boas posições para poder vencer o jogo. Eu quero muito, mas muito ver uma coisa, Danilo, nesse jogo do ataque dos Steelers. Eu acho que a gente tem que usar mais isso. QB design runs pro Devlin Rodgers. Acho que a gente pode criar mais jogadas pro Devlin Rodgers correr com a bola. Surpreender mesmo. Surpreender. Eu acho que a gente pode começar a olhar um pouco mais para esse lado. Acho que a gente pode ter jogadas bem efetivas com relação a isso. E aguenta o coração, porque vai ser o jogo decisivo dos Steelers da temporada. Os Steelers vencendo, chance de mais de 35% de ir para os playoffs. Os Steelers perdendo, a chance cai para menos de 30% para ir para os playoffs. Vai ser o jogo, dando as devidas proporções, não. Vai ser o jogo tipo contra o Saints ano passado. Né? Contra o Saints ano passado, o Steelers precisava vencer e perdeu. Aquilo sepultou ainda para os playoffs, basicamente. Então vai ser o jogo contra o Saints agora de 2019. E pode certeza, o Heinz Field teve a campanha para o Steelers jogar com Color Rush. O Steelers vai jogar de Color Rush no domingo. Que delícia. Finalmente a NFL, apesar de ser um matchup entre Josh Allen e Devlin Rodgers, mas é bom ver a NFL valorizando o seu produto. Finalmente a NFL valoriza seu produto, botando um jogo desse no Sunday Night Football, por tudo que envolve. O Bills, há anos que o Bills não joga um Sunday Night Football, se não me engano, desde 2007 que o Bills não joga um Sunday Night Football. Isso. Pra gente é fácil para as policiais, que as Steelers felizmente tá sempre lutando para participar da tabela. Mas a gente esquece algumas horas que esses times que passaram nos últimos anos um tempo lutando lá embaixo, meio esquecidos, eles não parecem realmente um horário nobre, não. Sobretudo no Sunday Night Football, que sim, o Monday Night Football é TV aberta, o Sunday Night Football é TV fechada, então a galera quer audiência, a galera não quer jogo de Thursday Night Football, de Monday Night Football, não, e até pelo nível das partidas, que são um pouco diferentes. Então, boa escolha da NFL em trazer esse jogo e um cenário perfeito. Ótimo. Lembrando que esse jogo subiu para Sunday Night Football no lugar de Vikings e Chargers, que para essa altura da temporada não seria um jogo especialmente atrativo, né? É melhor você ter realmente um confronto direto por vaga de playoffs. Hoje o Steelers é a seed 5 da AFC o Bills é a seed 5 da AFC e o Steelers é a seed 6. Mas o Bills ainda tá buscando uma briga ali, querendo ganhar a divisão deles. Ainda tem um confronto direto contra New England. O Steelers tá nessa sequência de que ele precisa continuar ganhando se ele quiser se manter ali. Tanto Tennessee quanto Houston estão colados em 8-5. Estão os três empatados em 8-5, na verdade. O Steelers ganhando em algum desempate. Então, o time simplesmente tem que continuar vencendo. Um dos dois, entre Tennessee e Houston, vai acabar caindo momentaneamente dessa briga, porque o jogo da semana 15 é Houston Texans em Tennessee Titans. Tá? Então, um deles vai perder essa vaga aí. Mas, por outro lado, o outro vai dar uma subida. Então, você tem que continuar vencendo se você quiser ficar de olho no prazo, ficar de olho no prêmio. Aproveita que é o Steelers que comanda a própria vida rumo aos playoffs. Ganha tudo, bicho. Ganha tudo que puder. Você, amigo ouvinte, para essa briga de playoff nesse momento, o lance é torcer, claro, para o Pittsburgh Steelers vencer o jogo e torcer para que Baltimore resolva a vida deles, pegue a seed 1 o mais rápido possível. Sim, você vai torcer para que o Baltimore Ravens ganhe. Quanto mais fácil tiver a vida deles na semana 17, especialmente se estiver resolvida já, melhor. Mesmo que deixe eles ganharem a divisão, mas
garante logo a vaga. É mais seguro em termos de vaga de playoffs do que querer buscar esse título de divisão. A gente precisaria ganhar as 3, inclusive a última semana contra o Ravens, e o Ravens perder as 3, inclusive o jogo pra gente, e ainda teria que rolar um desempate aí, porque os dois iam estar 11-2, né? É isso, essas são as perspectivas de playoffs. Em termos de matchup entre os dois, eu também fico com a bela secundária do Buffalo Bills, comandada pelo Jordan Poyer, pelo Micah Hyde, pelo Tre'Davious White, principalmente, contra esse ataque, essa revoada de patos que a gente está colocando em campo toda semana. Para as nossas considerações finais, Ricardo, antes da gente encerrar efetivamente o programa, eu sei que já foi realizado o sorteio da nossa Terrible Towel. Você tem comentários a fazer sobre isso? A gente fica muito feliz em poder ter trazido essa Terrible Towel diretamente de Pittsburgh para vocês. A gente gostaria de poder trazer mais coisas, enfim, procurar recompensá-los por tudo que fazem por nós, por nos acompanharem tão bem. Então, acho que isso é um pouco da gratidão que nós temos por todos vocês. Vejam no Instagram quem foi o vencedor, a auditoria devidamente feita da pessoa que vai vencer, a pessoa já entrou em contato, enfim, a gente vai estar enviando para ela a Terrible Towel. E fiquem ligados, quem sabe em breve a gente não tem novidades para vocês. Estamos trabalhando para isso. E um grande abraço. E espero vê-los sorrindo na semana que vem, após a vitória contra o Bills. É isso, voltamos na semana que vem para comentar os resultados dessa semana 15. Lembrar de novo que é Sunday Night Football, tá? Então, transmissão garantida na ESPN, muitíssimo provavelmente com a equipe principal, Everaldo Marques, Paulo Antunes, com aquela cobertura de pré-jogo e a nossa cobertura direto do Twitter, @BlackYellowBR, que eu recomendo fortemente que vocês sigam, além do Instagram, também, @BlackYellowBR. Se você nunca seguiu o Instagram do site, você perdeu, por exemplo, esse sorteio da Terrible Towel. Então fica ligado para ver as nossas novidades por lá. Segue este programa também no Spotify. Nossa, eu não tenho conta no Spotify. Cria uma, é gratuito. Você não precisa pagar nada para ter uma conta no Spotify. E clica lá no botãozinho de seguir, porque isso ajuda para que o Black Yellow BR suba nos rankings. Isso ajuda para que mais pessoas conheçam o programa. E eu peço também para que você indique para os seus amigos torcedores dos Steelers. Eu sei que você tem amigos torcedores que não conhecem esse programa ainda. Você que tem amigo torcedor do Bills também. Você que tem amigo torcedor do Arizona Cardinals, foi nosso último aniversário, vai recomendando, traga mais e mais pessoas para ver esse programa. Isso ajuda muito a gente. Voltamos na semana que vem com os resultados da semana 15. Um grande abraço a todos e até lá. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow.